Vigiar e Punir, de Michel Foucault, publicado em 1975, descreve o processo de transformação histórica das punições e do controle social, principalmente no Ocidente, que resulta em uma genealogia do atual poder de punir. O livro analisa os horrores das torturas públicas até o século XVIII, punições estas baseadas na dor física e no espetáculo. Passa pela reforma judiciária, que substitui a violência física por punições mais brandas. Introduz o conceito da sociedade disciplinar, onde os corpos são domesticados e distribuídos em espaços vigiados para serem mais úteis e dóceis, e debate a prisão moderna, explicando o seu suposto fracasso. Quando a punição deixa de ser direcionada ao corpo e passa a ser a alma, o sistema penal passa a se fragmentar. O juiz não julga mais sozinho, agora ele passa a contar com elementos extrajudiciais, como psicólogos, educadores e funcionários da administração penitenciária. Surge um novo saber que se une à prática do poder de punir. Para Michel Foucault, o corpo humano, para além dos apetites naturais, das necessidades físicas e da vulnerabilidade às doenças, começa a ser inserido num campo político onde pode se tornar força útil. O corpo ganha cada vez mais uma anatomia política por conta de uma subordinação crescente que culmina no poder disciplinar. É um poder que vai ser exercido invisivelmente. Quem deve ser visto é quem está sujeito a alguma medida de correção ou sujeição. As instituições disciplinares desenvolvem uma ciência da vigilância, toda uma máquina de controle social. Foucault entende que prisões, escolas, hospitais, quartéis e fábricas passam a ser redesenhados para isolar, medir, corrigir e selecionar os indivíduos. Devido às técnicas de vigilância, o domínio sobre os corpos passa a acontecer pelo olhar e sem o emprego, a princípio, do uso da força e da violência. As pessoas são minuciosamente examinadas, elas passam a ser objetos de apontamentos, anotações e cronometragem. Como isso passa a ser uma novidade a partir do século XVIII, Foucault fala: durante muito tempo, a individualidade qualquer, a de baixo e de todo mundo, permaneceu abaixo do limite de descrição. Ser olhado, observado, contado detalhadamente, seguido dia por dia por uma escrita ininterrupta, era um privilégio. A crônica de um homem, o relato de sua vida, sua historiografia, redigida no desenrolar de sua existência, faziam parte dos rituais do poderio. Os procedimentos disciplinares reviram essa relação, abaixando o limite da individualidade descritível e fazem dessa descrição um meio de controle e um método de dominação. Não mais monumento para uma memória futura, mas documento para uma utilização eventual. E essa nova descritibilidade é ainda mais marcada, porquanto é estrito o enquadramento disciplinar. A criança, o doente, o louco, o condenado se tornarão cada vez mais facilmente, a partir do século XVIII, e segundo uma via que é a dos mecanismos de disciplina, objeto de descrições individuais e de relatos biográficos. Esta transcrição por escrito das existências reais não é mais um processo de heroificação, funciona como processo de objetivação e de sujeição. O panóptico, do grego pan, que significa tudo, todo, e ópticos, relativo à visão, que foi primeiramente pensado pelo filósofo inglês Jeremy Bentham para servir de prisão, sintetiza bem essa ideia. O panóptico é uma edificação circular ao redor de uma torre central, onde um vigia, um observador, vê tudo sem nunca ser visto. Projetado arquitetonicamente para servir de prisão, o panóptico foi paradigmático e sua aplicação metafórica foi múltipla. Passou a ser usado figurativamente para cuidar de doentes e pessoas com transtornos mentais, estudantes, operários e até desocupados. O conceito panóptico, ver sem ser visto, garante que não haja complôs nem fugas entre os presos, não haja contágio entre os doentes, violências recíprocas entre os loucos,
não haja conversa, barulho ou cola entre os estudantes, não haja roubo, conluios ou atraso no trabalho entre os operários. A ideia do panoptismo é fruto de uma política que gera uma obediência, induzindo a quem está submetido a ela a um estado consciente e permanente de visibilidade que culmina na autovigilância e funcionamento automático do poder. Ela atua na prevenção e assegura uma economia, já que reduz custos com material e recursos humanos. Foucault chega a chamar o sistema panóptico de uma espécie de ovo de Colombo, já que indicava uma ideia simples e óbvia, mas que parecia difícil de imaginar e realizar, até ser de fato concretizada. O panóptico, nesse sentido figurado, representa o princípio de uma sociedade baseada na vigilância constante. Por meio da disciplina, os indivíduos passam a controlar o próprio comportamento, tornando-se mais dóceis e úteis às instituições. Como resultado, aumenta-se a eficiência e a produtividade, aspectos que favorecem o funcionamento do sistema econômico e político. Diante da permanente vigilância e controle, Foucault faz a seguinte pergunta: devemos ainda nos admirar que a prisão se pareça com as fábricas, com as escolas, com os quartéis, com os hospitais e todos se pareçam com as prisões? Por fim, é válido acentuar que Foucault fala que o aparente fracasso da prisão não é por acaso, ele é um projeto. A prisão é chamada a funcionar como um aparelho produtor daquilo que ela deveria combater. Para Foucault, a prisão substitui o infrator, que comete uma ilegalidade pontual, pelo delinquente, uma figura que vai viver mergulhada no mundo do crime. A partir dessa construção, o delinquente vai ser um instrumento do sistema. Ele vai servir como um espião, um informante, um denunciante e vai se constituir em um meio de vigilância perpétua. A delinquência se torna então uma ferramenta que permite controlar todo o campo social. A sua existência legitima o aumento do policiamento e a constante expansão da vigilância sobre toda a sociedade. Vigiar e Punir é uma das obras mais influentes e debatidas nas áreas de filosofia política e do direito penal. O livro continua bastante atual, servindo como ponto de partida para debates modernos sobre privacidade digital, sistemas de reconhecimento facial, superlotação carcerária e controle social.